Dando continuidade ao vídeo sobre opções para comer no café da manhã, muita gente pediu outras opções para comer em outros horários do dia. Então hoje a gente vai falar sobre opções para comer no jantar. Então são algumas dicas e a gente vai dar uma generalizada, mas são algumas dicas que podem ajudar e muito vocês nos hábitos alimentares mais saudáveis. O que comer no jantar? Essa é uma pergunta bem comum de muitas pessoas, a dúvida do que pode ou o que não pode comer no jantar. Então vamos começar primeiro que a gente não pode generalizar, mas uma dica que vale para a maioria da população é não jantar tão tarde. Então aquela refeição mais rica e mais completa, ela não deve ser feita tão tarde. Então pensa só, a gente evoluiu, né, na época da caça e a gente caçava durante a luz do dia, a gente se alimentava enquanto estava claro. No momento que estava escuro, a gente entrava para se acomodar nas cavernas, nas cabanas e não era o horário de se alimentar. Então o ideal é que a gente se alimente enquanto tem luz do dia, enquanto ainda tá claro, tá? E jantar, eu sei que muitas vezes fica mais complicado pelo ritmo de vida das pessoas. As pessoas trabalham muitas vezes até mais tarde, já chegam muito tarde do trabalho. Mas qual é o ideal então? Mesmo que você esteja trabalhando, é que aquele horário mais ou menos entre 5 e 6 horas da noite, né? Entre 5 horas da tarde e 6 horas da noite, que é o horário que já está escurecendo, que você possa fazer digamos, um lanche que seja como um jantar, ou seja, uma refeição bem mais completa, porque esse horário normalmente que as pessoas têm muita fome e que se as pessoas não comerem nada nesse horário, elas chegam em casa 7 horas, 8 horas da noite com muita fome e acabam comendo até muito mais do que deveriam comer e até alimentos que não comeriam de forma habitual. Então esse horário de 5, 6 horas da noite, ele é crucial para definir realmente se você vai conseguir ou não comer bem. Então neste horário eu sempre oriento, tentem fazer como um jantar nesse horário. Então tentem fazer uma alimentação mais completa. O que seria uma alimentação mais completa? Uma alimentação com uma proteína de alto valor biológico, podem ser as proteínas animais, então carne, peixe, frango, ovo, que é até mais fácil às vezes se você não estiver em casa, com gorduras saudáveis, então pode usar a castanha, pode utilizar o azeite, o abacate, tá? A própria gordura do ovo ou das carnes também. E se for para utilizar um carboidrato neste horário, opte sempre para os carboidratos mais complexos, então a raiz, uma batata doce, uma macaxeira, um inhame. Isso seria uma refeição bem completa, tá? Se você escolhe por fazer um jantar um pouco mais tarde, aproximadamente 8 horas da noite, 9 horas da noite, você já começa a interferir na produção de alguns hormônios. Nesse horário de 8, 9 horas da noite, a gente tem produção principalmente de GH, que é o hormônio do crescimento, tá? E o GH, ele tem o mesmo receptor, ou seja, ele funciona no mesmo local, na mesma portinha que a insulina. Então, se você janta um carboidrato, por exemplo, o carboidrato aumenta a produção de insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, e a insulina, ela utiliza esse receptor que é o mesmo do GH. E aí, enquanto a insulina está ocupando esse receptor do GH para poder utilizar esse carboidrato dentro das células, o GH não vai agir. Então, nesse horário que era para o GH estar agindo, estar alto, estar se ligando no receptor, porque o GH é o hormônio que dá emagrecimento, que dá ganho de massa muscular, que dá recuperação muscular, ele não vai conseguir agir no receptor, porque o receptor estará ocupado pela insulina. Então, se você opta por fazer o seu jantar entre 8 e 9 horas da noite, por exemplo, evita comer o carboidrato nesse horário. E aí você pode fazer uma alimentação com mais proteína e com mais gordura, como eu citei, proteínas de alto valor biológico e gorduras saudáveis. Nesse horário, evita realmente o carboidrato. Isso eu tô falando pro geral, para a maioria da população. A maioria da população não é atleta e nem muito menos treina intensamente à noite. Quando a gente vai para pessoas que treinam intensamente à noite, atletas, aí não. Muitas vezes é necessário realmente introduzir um carboidrato logo depois do treino dessas pessoas e aí precisa ser à noite porque muitas vezes essas pessoas só treinam à noite, tá? Mas esse é um caso mais específico, um caso mais individualizado. Quando a gente fala abrangendo geral, a minha sugestão é
optem pelo jantar com boa quantidade de proteína e boa quantidade de gordura, todos de boa qualidade. E se puderem, façam uma refeição mais completa nesse horário entre 5 e 6 horas. E aí vocês podem utilizar este horário de 8, 9 horas para fazer como se fosse uma ceia, ao invés de fazer um jantar mais completo. Façam um jantar mais completo nesse horário de 5, 6 horas da noite, que era o que os nossos avós e bisavós faziam, eles jantavam até 6 horas da noite no máximo. Façam um jantar nesse horário mais completo e deixem para comer 8 horas da noite, se tiverem fome, algo mais leve, só um ovo, ou só umas castanhas, ou só um abacate, algo mais simples, para que até o teu intestino, o teu estômago não tenham tanto bolo alimentar para digerir durante a noite e vocês consigam até dormir melhor. Tá? Então essas são algumas opções de jantar que eu citei aqui. Vocês podem usar a imaginação para variar os alimentos que vocês querem introduzir. É só entender que se a gente pode escolher uma proteína, que é um ovo, uma carne, um peixe, um frango, e a gente pode escolher as fontes de gordura, um azeite, uma castanha, um abacate, a própria gordura da manteiga ou da gema do ovo, das carnes, tá? E se a gente fizer mais cedo e precisar e quiser incluir um carboidrato, que escolha os carboidratos mais complexos. Lembrar de colocar esses carboidratos mais cedo. Evitar essa ingesta de carboidrato lá no horário da noite, muito tarde, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Lembrem de jantar cedo, isso é importante tanto para o sono de vocês quanto para a produção hormonal, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo e deixem aqui uma dúvida, se você tiver, nos comentários, tá? E até o próximo vídeo.